Vencendo a Tentação, da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. O próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: fuja de todas essas coisas más. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um plano de emergência para fugir quando está sendo tentado? Você tem estratégias preventivas para te ajudar a ficar longe das suas tentações? Se você respondeu não para uma dessas perguntas, você precisa urgentemente criar um plano. Em primeiro lugar, você precisa ter um plano de emergência. Quando você se sente tentado, é como se necessitasse apertar um botão do pânico, e esse plano de emergência entra em funcionamento. A Bíblia é clara sobre o que é esse plano de emergência. Você deve correr. Sim, correr. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, um jovem. No capítulo 6, versículo 11 de 1 Timóteo, ele diz: Timóteo, fuja, corra de todas as coisas ruins, tudo aquilo que pode te tentar. A Bíblia diz que você precisa sair rapidamente de qualquer situação que lhe cause uma tentação. Não discuta com uma tentação, não tente vencê-la, porque você vai sempre perder. As emoções assumem o controle, e as emoções nem sempre são lógicas. Não importa qual seja a tentação, você tem que fugir. Pode ser que seja uma tentação para trapacear nos negócios, uma tentação sexual, uma tentação em relação a um vício que você está tentando se libertar. Saia dali imediatamente. Mas melhor ainda do que fugir de uma tentação é evitá-la. Evitar a tentação vai fazer com que você não precise fugir. Se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. Pastor Rick Warren diz que muito tempo atrás ele era responsável pelo ministério de jovens. E nós sabemos como são os jovens. Testosterona à flor da pele, os namoros começam, os interesses dos meninos pelas meninas, das meninas pelos meninos. E ele sempre dizia para aqueles jovens: se vocês têm um plano de se casarem virgens, vocês não devem tomar essa decisão quando já saírem uns com os outros e ficarem sozinhos dentro de um carro num local escuro. Não vai ser ali que você vai fugir da tentação. Você tem que, na verdade, antes mesmo de entrar naquele carro, de ir para um lugar escuro, tomar a decisão de que você vai se manter puro. Isso só para citar um exemplo dos tantos que ele comenta. Os princípios se aplicam a tudo na nossa vida. Se você sabe que você fica irritado com seus filhos quando chega do trabalho cansado, precisa criar uma estratégia preventiva. Avise sua esposa, avise seus filhos que quando você chega em casa, você precisa de alguns minutos. Talvez você precise primeiro tomar um banho, se alimentar, não sei. Mas um momento seu para tirar aquele estresse que você está trazendo de fora. Quantos relacionamentos entram em colapso porque justamente casais, pais e filhos não entendem esse momento necessário um do outro? Muitas vezes nós precisamos de um momento de solitude, sozinho, para respirar, para refletir e só então estarmos juntos. Não sei qual que é a sua dificuldade, qual a área da sua vida que você precisa montar uma estratégia, mas muito importante, porque aí você não vai precisar fugir depois, ou pior, cometer o pecado e depois se arrepender. Não espere ser confrontado para depois ter que fugir. Reserve um tempo hoje mesmo para desenvolver as suas estratégias preventivas contra a tentação. E quando isso não funcionar, tenha o plano B, o plano de emergência. Não resista a ela, simplesmente fuja. Essa é a saída mais simples e segura para que você não caia em tentação. Lembre-se disso e que o próprio Espírito Santo de Deus te conduza, te exorte, te oriente para que você não caia no pecado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.